Olá, e seja bem-vindo de volta ao Infinita Oração. Hoje, vamos fazer juntos uma jornada extraordinária através de uma das parábolas mais famosas de Jesus, a história do bom samaritano. Vamos descobrir como esta narrativa milenar continua a desafiar nossa maneira de ver o mundo e de amar o próximo. Ao longo dos próximos minutos, vamos mergulhar no contexto histórico fascinante desta parábola, examinar cada gesto de compaixão do samaritano e refletir sobre as barreiras que ainda hoje nos impedem de amar verdadeiramente. No final, faremos juntos uma oração especial que você pode fazer sempre que precisar de força para exercer esta compaixão radical em sua própria vida. Enquanto isso, não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal para receber nossos vídeos diários de oração e histórias bíblicas. Vamos agora começar esta jornada transformadora. Você já parou para pensar no poder que uma história tem de transformar nossa maneira de ver o mundo? Jesus, em sua infinita sabedoria, frequentemente utilizava parábolas, narrativas aparentemente simples, mas repletas de significados profundos, para transmitir verdades eternas sobre o reino de Deus e sobre como devemos viver. Entre todas as parábolas contadas por Jesus, talvez nenhuma seja tão revolucionária e desafiadora quanto a do bom samaritano. Esta história, registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, surgiu de uma pergunta aparentemente simples, mas fundamentalmente complexa: quem é o meu próximo? Nesta jornada que faremos juntos, mergulharemos nas profundezas desta parábola que, há 2 milênios, continua a desafiar nossas concepções, questionar nossos preconceitos e nos chamar a uma forma mais elevada de amor. Uma história que não apenas respondeu à pergunta do doutor da lei, mas redefiniu completamente o conceito de amor ao próximo. A parábola do bom samaritano não é apenas mais uma história moral, é um chamado à ação, um convite à transformação e um espelho onde podemos examinar nossas próprias atitudes e escolhas diárias. Prepare seu coração, pois nas próximas páginas, descobriremos juntos como esta antiga narrativa permanece surpreendentemente atual e profundamente desafiadora para a nossa vida contemporânea. Para compreendermos verdadeiramente a força revolucionária da parábola do bom samaritano, precisamos primeiro fazer uma viagem no tempo. Vamos retornar juntos à época de Jesus, quando a tensão entre judeus e samaritanos era tão intensa que poderia ser cortada com uma faca. Esta animosidade não era algo recente. Suas raízes remontavam a mais de 700 anos antes de Cristo, quando o reino de Israel foi dividido. O reino do norte, que se tornaria posteriormente a Samaria, foi conquistado pelos assírios em 722 a.C. Os conquistadores, seguindo sua política habitual, trouxeram povos de outras regiões para se estabelecerem ali, resultando em casamentos mistos e em uma mistura de práticas religiosas. Quando os judeus retornaram do exílio babilônico e começaram a reconstruir o templo em Jerusalém, os samaritanos se ofereceram para ajudar. Sua oferta foi rejeitada pelos judeus, que os consideravam impuros devido a seus casamentos mistos e práticas religiosas sincréticas. Em resposta, os samaritanos construíram seu próprio templo no Monte Gerizim, criando uma divisão religiosa ainda mais profunda. No tempo de Jesus, esta rivalidade havia se transformado em um ódio aberto. Os judeus evitavam atravessar a Samaria em suas viagens, preferindo fazer um caminho mais longo pela região do Vale do Jordão. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana no poço, como registrado em João 4, seus próprios discípulos ficaram espantados por vê-lo falando com uma samaritana. É neste contexto de profunda divisão social e religiosa que Jesus conta a parábola. Imagine o impacto quando ele coloca um samaritano, sim, um samaritano, como o herói da história. Para uma audiência judaica, isso seria quase um escândalo. Seria como se hoje contássemos uma história em que o personagem que todos esperam ser o vilão se revela como o verdadeiro exemplo de virtude. A estrada de Jerusalém a Jericó, cenário escolhido por Jesus para a parábola, era conhecida como o Caminho do Sangue, e não era um apelido exagerado. Era uma descida íngreme de aproximadamente 27 quilômetros, com um desnível de mais de 1.000 metros. O caminho serpenteava por desfiladeiros rochosos e cavernas, criando inúmeros pontos ideais para emboscadas. Os viajantes frequentemente eram atacados por bandidos que se escondiam nas cavernas à espera de vítimas desavisadas. Quando Jesus menciona que o samaritano viajava com óleo e vinho, ele está incluindo um detalhe significativo que seus ouvintes compreenderiam imediatamente. Estes eram elementos comuns para primeiros socorros na antiguidade. O vinho era usado como antisséptico para limpar os ferimentos, enquanto o óleo de oliva servia para aliviar a dor e promover a cicatrização.
O fato do samaritano ter levado o homem ferido a uma hospedaria e se comprometido a pagar por seus cuidados também é profundamente significativo. As hospedarias da época não eram estabelecimentos de luxo, eram frequentemente lugares perigosos, onde viajantes vulneráveis podiam ser roubados ou enganados. O samaritano não apenas confiou no hospedeiro, mas também se comprometeu a voltar e pagar quaisquer despesas adicionais. Os 2 denários que ele deixou com o hospedeiro equivaliam a aproximadamente 2 dias de trabalho de um trabalhador comum. Era uma quantia significativa, especialmente considerando que ele prometeu pagar ainda mais se fosse necessário. Este detalhe demonstra que a compaixão do samaritano não foi apenas um gesto momentâneo, mas um compromisso substancial com o bem-estar de um completo estranho. O sacerdote e o levita que passaram pelo homem ferido provavelmente estavam a caminho de Jericó, onde muitos deles moravam quando não estavam servindo no templo em Jerusalém. Eles podem ter usado a lei religiosa como desculpa para não ajudar, já que tocar em sangue ou em um cadáver os tornaria cerimonialmente impuros. Mas Jesus está sutilmente criticando aqueles que colocam regras religiosas acima da compaixão humana básica. Todo este rico contexto histórico e cultural nos ajuda a compreender por que esta parábola foi, e continua sendo, tão provocativa e desafiadora. Jesus não estava apenas contando uma história sobre ajudar o próximo, ele estava desafiando fundamentalmente as barreiras sociais, religiosas e culturais de sua época. E, como veremos nos próximos capítulos, este desafio continua extremamente relevante para nós hoje. Convido você agora a examinar comigo, passo a passo, as ações do bom samaritano. Jesus, em sua infinita sabedoria, não apenas nos contou que o samaritano ajudou, mas descreveu em detalhes precisos como essa ajuda se desenrolou. É como se o mestre estivesse nos oferecendo um manual prático da verdadeira compaixão. Primeiro, nos é dito que o samaritano viu o homem ferido. Este ver não foi um simples olhar de relance, como fizeram o sacerdote e o levita. No texto original em grego, a palavra usada sugere um olhar atento, consciente, que penetra além da superfície. É um ver que reconhece não apenas a presença física de alguém, mas sua humanidade e sua necessidade. Quantas vezes, em nosso dia a dia, passamos por pessoas em necessidade sem verdadeiramente vê-las? Talvez seja o morador de rua na esquina que já se tornou parte da paisagem urbana, ou o colega de trabalho cujo semblante triste ignoramos, ocupados demais com nossas próprias preocupações. O primeiro passo da compaixão é desenvolver este olhar atento, este ver consciente que reconhece a humanidade do outro. Em seguida, o texto nos diz que ele moveu-se de compaixão. A expressão original em grego é ainda mais forte, splanchnisosomai, que literalmente se refere a uma comoção nas entranhas. É a mesma palavra usada para descrever como Jesus se sentia diante do sofrimento das multidões. Não é um sentimento superficial de pena, mas algo que move todo o nosso ser, que nos afeta visceralmente. A verdadeira compaixão não é um exercício intelectual ou um sentimento passageiro. É algo que nos mobiliza desde as profundezas, que nos faz sentir na própria carne a dor do outro. É interessante notar que esta mesma palavra grega aparece em outras parábolas de Jesus, como a do pai misericordioso, quando o pai vê seu filho pródigo retornando de longe. Mas o samaritano não para no sentimento. A parábola continua descrevendo suas ações práticas. Ele aproximou-se. Esse movimento físico em direção ao necessitado é significativo. A compaixão verdadeira nos tira de nossa zona de conforto, nos faz dar passos concretos em direção ao outro. Lembre-se, esta era uma estrada perigosa. Aproximar-se de alguém caído poderia ser arriscado, poderia ser uma armadilha de assaltantes. Mas a compaixão autêntica está disposta a correr riscos. Em seguida, vemos uma sequência de ações práticas e específicas. Atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. O samaritano não improvisou, ele estava preparado. Carregava consigo os elementos necessários para um primeiro socorro. A compaixão verdadeira não é apenas reativa, mas se prepara antecipadamente para as necessidades que possam surgir. Observe que ele não delegou o cuidado a outros, ele mesmo cuidou das feridas. Suas mãos tocaram as feridas do estranho, não se importando com a possível impureza ritual que isso poderia causar. A verdadeira compaixão não tem medo de se sujar, de se envolver pessoalmente com a situação. Colocou-o sobre seu próprio animal. Este é um detalhe precioso. O samaritano abriu mão de seu próprio conforto para beneficiar o necessitado. Provavelmente teve que caminhar enquanto o ferido cavalgava. A compaixão genuína está disposta a sacrificar seu próprio conforto pelo bem do outro. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele,
Vemos aqui um compromisso que vai além do momento imediato. O samaritano dedicou seu tempo, provavelmente perdendo um dia de viagem para cuidar do homem ferido. No dia seguinte, antes de partir, ainda providenciou recursos para seu cuidado continuado, prometendo voltar para acertar quaisquer despesas adicionais. E talvez o aspecto mais notável de tudo isso, ele fez tudo sem perguntar quem era aquele homem. Não questionou sua nacionalidade, sua religião, seu status social ou se merecia ajuda. Não pediu documentos, não exigiu garantias de que seria reembolsado. A verdadeira compaixão não faz distinções nem impõe condições. Esta anatomia da compaixão que Jesus nos apresenta é um desafio profundo para nossa maneira habitual de ajudar os outros. Frequentemente, nossa ajuda é superficial, distante, condicionada. Ajudamos quando é conveniente, quando nos sentimos seguros, quando a pessoa merece, quando temos garantias de retorno. O samaritano nos mostra um caminho diferente, uma compaixão que vê verdadeiramente, que se comove profundamente, que age prontamente, que se envolve pessoalmente, que se compromete continuamente e que ama incondicionalmente. Este é o padrão de compaixão que Jesus nos chama a exercer. Ao transportarmos a parábola do bom samaritano para nossos dias, precisamos examinar honestamente o que nos impede de agir com a mesma compaixão radical demonstrada pelo samaritano. Embora vivamos em um mundo muito diferente daquele do primeiro século, as barreiras que nos separam uns dos outros podem ser igualmente profundas e desafiadoras. Comecemos pelo ritmo frenético de nossa vida moderna. Vivemos em uma sociedade que valoriza a produtividade acima de tudo, onde cada minuto parece estar comprometido com alguma atividade ou compromisso. Nossas agendas são como fortalezas impenetráveis, preenchidas de compromissos do amanhecer ao anoitecer. Como o sacerdote e o levita da parábola, frequentemente passamos apressados pelas necessidades que encontramos em nosso caminho. Não tenho tempo tornou-se nossa desculpa universal. Mas será que realmente não temos tempo? Ou apenas escolhemos preenchê-lo com outras prioridades? Jesus nos mostra através do samaritano que a verdadeira compaixão exige que façamos pausas em nossa rotina, que estejamos dispostos a ter nossos planos interrompidos pelo sofrimento alheio. O medo é outro fator significativo que nos paralisa. Nosso mundo pode parecer tão perigoso quanto a estrada para Jericó. Tememos ser enganados, nos envolver em situações comprometedoras ou nos colocar em risco. As histórias de pessoas que foram vítimas de golpes ou violência ao tentar ajudar outros nos fazem hesitar diante de oportunidades de demonstrar compaixão. Este medo é alimentado constantemente pela mídia e pelas redes sociais, que frequentemente destacam o pior da humanidade. Criamos em nossas mentes cenários catastróficos que nos impedem de agir. Mas a parábola nos ensina que a verdadeira compaixão exige coragem. Coragem para superar nossos medos, para nos aproximar do outro, para nos tornar vulneráveis. A indiferença social, profundamente enraizada em nossa cultura individualista, representa outra barreira significativa. Vivemos em bolhas sociais cada vez mais isoladas, onde raramente entramos em contato significativo com pessoas diferentes de nós. Nossas comunidades, físicas e virtuais, tornam-se cada vez mais homogêneas, reforçando nossos preconceitos e limitando nossa visão do mundo. Esta segregação social nos faz questionar: por que eu deveria me importar? Desenvolvemos uma espécie de anestesia emocional diante do sofrimento que não nos afeta diretamente. Como numa grande cidade onde as pessoas passam indiferentes por um morador de rua, nos habituamos a ignorar o sofrimento que se tornou parte da paisagem. As diferenças religiosas, culturais e políticas, assim como no tempo de Jesus, continuam sendo barreiras poderosas para a compaixão. Em um mundo cada vez mais polarizado, tendemos a desumanizar aqueles que pensam diferente de nós. A parábola do bom samaritano é especialmente desafiadora neste aspecto. Ela nos chama a demonstrar compaixão precisamente por aqueles que consideramos diferentes ou até mesmo inimigos. O materialismo e o consumismo de nossa época também criam barreiras à compaixão. Estamos tão focados em acumular bens e experiências para nós mesmos que nos tornamos insensíveis às necessidades dos outros. O samaritano estava disposto a usar seus recursos, tempo, dinheiro, bens, para ajudar um estranho. Quantos de nós estaríamos dispostos a fazer o mesmo? A burocratização da ajuda também pode ser uma barreira. Frequentemente delegamos nossa responsabilidade de ajudar a instituições e organizações, criando uma distância segura entre nós e aqueles que sofrem. Embora as instituições de caridade tenham seu lugar e importância, a parábola nos desafia a um envolvimento pessoal e direto com o sofrimento do próximo. Por fim, existe o que poderíamos chamar de fadiga da compaixão.
Em um mundo onde somos constantemente bombardeados com notícias de tragédias e necessidades, podemos nos sentir sobrecarregados e impotentes. Como podemos ajudar quando as necessidades parecem tão vastas e nossos recursos tão limitados? A resposta está na própria parábola. O samaritano não resolveu todos os problemas da estrada para Jericó. Ele ajudou uma pessoa, aquela que Deus colocou em seu caminho. Da mesma forma, não somos chamados a resolver todos os problemas do mundo, mas a responder com compaixão às necessidades específicas que Deus coloca diante de nós. Estas barreiras modernas à compaixão são reais e desafiadoras, mas não são intransponíveis. A parábola do bom samaritano nos chama a examiná-las honestamente e a buscar superá-las, um passo de cada vez, um encontro de cada vez, uma pessoa de cada vez. Chegamos agora ao cerne da mensagem que Jesus nos transmite através desta parábola extraordinária. O ensinamento central é revolucionário em sua simplicidade e, ao mesmo tempo, profundamente desafiador em suas implicações. O verdadeiro amor ao próximo não conhece fronteiras, não faz distinções e se manifesta em ações concretas. Jesus não apenas respondeu à pergunta do doutor da lei, quem é meu próximo, mas a reformulou completamente. Observe que ao final da parábola, Jesus inverte a pergunta: qual destes três te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? A questão não é mais identificar quem é nosso próximo, mas sim como podemos nós nos tornar o próximo para qualquer pessoa em necessidade. Esta mudança de perspectiva é fundamental. Em vez de nos preocuparmos em definir os limites de nossa obrigação de amar, algo que o doutor da lei estava tentando fazer, somos chamados a nos concentrar em como podemos expressar amor ativo e prático a todos que Deus coloca em nosso caminho. A parábola nos desafia a uma compaixão radical que transcende todas as barreiras sociais, culturais e religiosas. Assim como o samaritano ultrapassou as profundas divisões de sua época para ajudar um judeu necessitado, somos chamados a superar nossos próprios preconceitos e limitações para demonstrar amor àqueles que são diferentes de nós. Esta compaixão radical se manifesta em ações práticas e custosas. O samaritano não ofereceu apenas palavras de conforto ou uma oração rápida. Ele investiu seu tempo, seus recursos e sua energia para ajudar alguém em necessidade. Da mesma forma, nossa compaixão deve ser prática e estar disposta a pagar um preço. Mais ainda, o exemplo do samaritano nos mostra que a verdadeira compaixão assume responsabilidade continuada. Ele não apenas prestou os primeiros socorros, mas garantiu o cuidado continuado do homem ferido. Em nossa época de soluções rápidas e compromissos superficiais, somos desafiados a um envolvimento mais profundo e duradouro com as necessidades que encontramos. É significativo que a parábola não mencione nenhum reconhecimento ou recompensa que o samaritano tenha recebido. A verdadeira compaixão age sem buscar aplausos ou retribuição. É movida não pelo desejo de reconhecimento, mas pelo amor genuíno ao próximo. Por fim, talvez o aspecto mais desafiador seja que esta compaixão radical age sem julgar o merecimento do outro. O samaritano não questionou se o homem ferido merecia a sua ajuda. Não perguntou se ele tinha sido imprudente ao viajar sozinho por uma estrada perigosa. Simplesmente viu uma necessidade e respondeu com amor. Este é o chamado que a parábola faz a cada um de nós, uma transformação completa em nossa maneira de ver e interagir com o mundo ao nosso redor. Não somos chamados apenas a fazer boas ações ocasionais, mas a desenvolver um coração que, como o do samaritano, está sempre pronto para demonstrar compaixão radical, independentemente das circunstâncias ou do destinatário. Vamos orar juntos. Pai Celestial, venho diante de Ti reconhecendo que muitas vezes tenho sido como o sacerdote o levita, passando ao largo das necessidades que encontro em meu caminho. Perdoa-me pelos momentos em que permiti que o medo, a pressa ou o preconceito me impedissem de demonstrar amor ao próximo. Senhor, dá-me um coração como o do bom samaritano, olhos que verdadeiramente vejam as necessidades ao meu redor, entranhas que se movam de genuína compaixão, mãos prontas para agir em auxílio dos que sofrem, e disposição para ir além do momento imediato no cuidado com o próximo. Ajuda-me a superar minhas barreiras e preconceitos, a ver cada pessoa como Tu a vês, a amar sem distinção ou condição, como Tu nos amas. Que eu seja instrumento de Tua compaixão neste mundo, um canal de Teu amor incondicional, para a glória de Teu nome. Amém. Meu amigo, minha amiga, o verdadeiro teste da mensagem contida na parábola do bom samaritano não está em sua compreensão intelectual, mas em como ela transformará suas ações diárias. Convido você a fazer um exame sincero de consciência. Quais são as estradas para Jericó em sua vida?
Quem são as pessoas que você tem evitado? Quais são as barreiras que têm permitido que o impeçam de demonstrar compaixão? A beleza desta parábola está em sua aplicação universal e atemporal. Cada um de nós tem a oportunidade diária de escolher. Seremos como o sacerdote e o levita, que passaram ao largo, ou como o samaritano, que se deteve para ajudar. O chamado à compaixão radical de Jesus continua ecoando através dos séculos, nos desafiando a ver além de nossas zonas de conforto, a superar nossos preconceitos e amar de maneira prática e custosa. Que esta parábola não seja apenas mais uma história que você ouviu, mas um chamado à ação que transforme sua maneira de ver e tratar cada pessoa que Deus coloca em seu caminho. Pois no final, a pergunta não é quem é meu próximo, mas para quem posso eu ser o próximo hoje? Que o Espírito Santo capacite a ser um instrumento de compaixão radical em um mundo tão carente de amor verdadeiro. Obrigado por chegar até aqui em mais um dia de oração e reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. Deixe também o seu like e nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou no vídeo de hoje. Aproveite para compartilhar agora este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir as histórias e a oração de hoje. Que Jesus te abençoe grandemente e até amanhã no nosso próximo vídeo.